Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cleovânia novamente. Agora eu vou concluir as correções do PET, volume 2 do ano de 2021. É a última semana, a semana de número 6. Mas antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão as minhas novas videoaulas. Precisa ativar. Se você gostar, curte aí, compartilha com um amigo ou uma amiga. E desde já eu te agradeço. Muito obrigada pelo seu apoio. Vamos lá? Número 1. Um serviço de táxi cobra R$ 5,00 a bandeira mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Crie uma fórmula para a tarifa ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Faça o gráfico da tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Vamos analisar o seguinte. Se você entrar dentro de um táxi, você já paga R$ 5,00. Ele movimentando ou não. Se movimentar, você paga R$ 1,20 por quilômetro rodado. Vamos construir uma equação, uma fórmula. Y é o preço a ser pago no final. X é a distância percorrida. Transformando essa descrição em uma sentença matemática, nós temos y, que é o valor a ser pago no final, somando com R$ 5,00, que é a bandeirada, mais R$ 1,20 multiplicando pela distância percorrida, pelos quilômetros. Pronto, temos a sentença matemática. Agora, para construir o gráfico, nós precisamos encontrar dois pontos. Dois par ordenado, com suas coordenadas. Vou falar que x vale 1. E eu vou encontrar a segunda coordenada, que é y, usando a sentença matemática. No lugar de x, eu vou substituir por 1. E agora eu vou resolver. 1,2 vezes 1 é 1,2. Somando com 5, eu tenho o valor de y, que é 6,2. Primeiro ponto, o primeiro par ordenado. O segundo, eu vou falar que x vale 0. Lá na sentença matemática, no lugar de x, eu vou representar pelo número 0. 1,2 multiplicando por 0 é 0. Somando com 5, nós temos o valor de y, que é igual a 5. Segundo ponto, de coordenadas 0 e 5. Agora vamos construir o plano cartesiano. O eixo x, eu vou dizer que são os quilômetros. O eixo y é o valor a ser pago. Representando os pontos, o primeiro ponto, 1, saindo lá do eixo x até 6,2, mais ou menos aqui. Marquei o ponto de encontro entre essas coordenadas. Agora, 0 e 5. 5 representa o eixo y. X vale 0, então eu vou marcar cortando o eixo y. O ponto número 2. E traçar a reta. Pronto. O que acontece aqui? À medida que aumenta a distância percorrida, o valor a ser pago aumenta também. Número 2. Escreva algumas diferenças entre função constante e função linear. A função constante é caracterizada por apresentar a lei de formação y igual a b ou função de x igual a b. O gráfico é uma reta horizontal em relação ao eixo x. Independentemente de qual seja o valor do domínio, ela sempre terá a mesma imagem. Ela sempre assume um só valor em y igual a b. É uma função sobrejetora e não
injetora. E as grandezas não são proporcionais. Já a função linear é caracterizada por apresentar uma lei de formação y igual a x, ou seja, o a multiplicando pelo valor de x, ou função de x igual a x. A sua representação gráfica é uma reta que passa pelo ponto de origem, ou seja, pelo ponto 0, 0, bem aqui. Ela assume diferentes valores em y igual a x. É uma função bijetora. Injetora e sobrejetora são as diferenças entre as duas. Existem mais. Pesquisem. Uma observação. A função constante e a função linear são casos especiais, casos particulares, que nós estudamos em função afim, ou seja, a função do primeiro grau. Número 3, cria um problema para uma função linear. Vamos imaginar o seguinte: Marx foi ao supermercado, observou lá na prateleira que o preço do arroz subiu, passando a custar R$ 8,00 o quilo. Quanto ele pagará por 5 quilos de arroz? Vamos construir a nossa expressão. Y é o preço a ser pago no final. X, quantidade de quilos que ele comprou. Transformando a descrição em sentença matemática, nós temos o valor a ser pago no final, que é y, igual ao preço de R$ 8,00, que refere-se a 1 quilo, multiplicando por x, que, por exemplo, seria 5 quilos, que ele iria comprar. Vamos resolver essa situação? Quanto ele pagará? No lugar de x, você substitui por 5 quilos. Ele irá pagar R$ 40,00. Número 4. Quais diferenças você observa entre função linear e função afim? Vamos analisar. Nós temos aqui algumas informações sobre função afim, que também é conhecida como função de primeiro grau. E temos do outro lado função linear. Observe. A forma geral da função linear é dada por y igual a x ou função de x igual a x. Já em função afim, a forma geral é função de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Em função linear, o valor do coeficiente a precisa ser diferente de zero, tem que ser um número real. Já em função afim, o a também precisa ser diferente de zero. Então, não houve uma diferença aqui. Mas eu estou apresentando a importância do valor de a. Já o coeficiente linear, em função linear, ele tem que ser igual a zero. Já em função afim, ele pode ser igual a zero ou diferente de zero. Se ele for igual a zero, professora, pensa comigo, ele vai virar uma função linear, sim. Daqui a pouquinho eu te explico por quê. Quanto ao gráfico, na função linear é uma reta que intercepta a origem do sistema de coordenadas, ou seja, o ponto 0, 0, bem no meio aqui do plano cartesiano quando desenha o gráfico. Já em função afim, é representado por uma reta, porém ele poderá passar pelo ponto de origem ou não. Entendeu a diferença? Ele pode passar ou não. Lembrando que função linear é um caso particular da função afim. Por isso, quando você dizer que b é igual a zero, lá em função afim, ela se torna uma função linear.